Sou filho de presbítero. Minha mãe sempre foi envolvida na obra do Senhor junto com meu pai, e os dois sempre engajados no discipulado, na vida da igreja. E eu cresci vivendo a vida da igreja e tendo um bom exemplo de liderança cristã dentro do meu lar, né? E eu louvo a Deus porque isso foi graça dele na minha vida e serviu para o meu crescimento espiritual. A minha vida em relação à liderança da igreja começou desde cedo na UCP. E na UCP eu lembro que eu fui eleito na primeira vez primeiro secretário. E durante um bom tempo fui parte da liderança da igreja. Fui logo depois eleito vice-presidente da UCP. Eu não me recordo se uma ou duas vezes. E daí eu já comecei a ser introduzido na questão da liderança, treinado. E aí vem a grande importância de você participar desde a UCP na questão de treinamento de liderança. Não são cargos simplesmente para que as crianças fiquem interagindo umas com as outras de alguma forma, não. É treinamento de liderança mesmo. Isso é muito importante para o desenvolvimento da igreja. Alguns não têm noção da importância e do crescimento que o primeiro secretário tem, porque é ele quem registra tudo, então ele começa a aprender os trâmites do funcionamento da igreja. E aí foi aí que eu aprendi muito também a me comunicar, porque na verdade eu era muito tímido. A expectativa de ler uma ata em público, mas eu sei que esse desenvolvimento na igreja, nos cargos desde o CP, indo para a UPA, para a mocidade, serviram para o meu treinamento e foram ferramentas que Deus usou para o meu crescimento e para o serviço da obra do Senhor, porque o objetivo é que até que todos cheguem à perfeita varonilidade. E aí os dons que Deus foi trabalhando através destas ferramentas têm servido para abençoar os outros. Abençoou minha vida para que outros possam ser abençoados através dela. Eu caminho um pouco mais e falo agora sobre a questão dos catecismos. São muito importantes para o crescimento espiritual do povo de Deus. Ferramentas usadas também desde a época da Reforma, que fizeram muitos crescerem espiritualmente e fazem ainda hoje, mas que tem sido deixado um pouco de lado. E eu me recordo que, tentando pensar em um catecismo que atingisse o meu filho na época com 1 ano ainda, e aí talvez você pense assim, com 1 ano, um catecismo para 1 ano? Para 1 ano. Porque eu comecei a perceber o seguinte: meu filho, ele entendia o que eu falava quando eu dizia não, quando falava dedê, quando falava bambanho, coisas simplesinhas, ele entendia o que a gente estava se referindo. E então eu pensei, se eu começar a ensinar um catecismo para ele, ele vai entender. Ele não sabe falar, mas ele sabe entender. Então quando ele começar a falar, ele vai falar aquilo que ele já entendeu de antes. Então foi essa a perspectiva e criei sim, o Baby Catecismo. Eu procurei catecismos para crianças, mas não achei um catecismo que se adequasse a essa idade. E aí o Baby Catecismo eu tentei encurtar respostas, ou respostas curtas com ênfase em uma ou outra palavra, para que facilitasse a memorização. E comecei a ensiná-lo, mesmo com 1 ano eu comecei a ensiná-lo, e aos poucos ele já respondia balbuciando. No meu Instagram eu coloquei alguns vídeos, 3 ou 4 vídeos dessa série de aprendizado dele do Baby Catecismo até os 2 anos, quando ele já respondia as 40 perguntas quase que integrais. Ainda não com a frase integral, que eram frases curtas, mas com as palavras-chave ele já respondia todas as perguntas. E aí a UCP chega com um papel importantíssimo, que é o papel de treinar as crianças para servirem o próximo no reino do Senhor. Dê importância à UCP, porque de fato é uma sociedade que abençoa, como me abençoou, e certamente continuará abençoando as crianças da nossa igreja. Deus abençoe a todos. Um forte abraço.